Olá, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal Dev Raiz. Hoje a gente vai abrir o capô do Laravel e mergulhar fundo numa das peças mais críticas e poderosas da arquitetura dele, o Service Container. Para quem está buscando construir aplicações que sejam robustas, fáceis de testar e que escalam de verdade, olha, dominar essa ferramenta não é um luxo, é essencial. Certo, para a gente começar, vamos alinhar uma coisa. A melhor forma de pensar no Service Container não é como uma caixa de ferramentas, mas sim como o mestre arquiteto da nossa aplicação. Em vez de cada pedaço do nosso código sair construindo o que precisa, tipo new isso, new aquilo, a gente centraliza os pedidos. Todo mundo pede para o arquiteto que sabe exatamente como construir cada peça e garantir que a estrutura toda funcione em harmonia. Então, o nosso roteiro para hoje é esse aqui. A gente começa pela fundação, entendendo o que é o container. Depois, vamos ver como a gente ensina ele a trabalhar para nós. Em seguida, vamos desvendar a mágica da automação, explorar umas técnicas mais avançadas e, por fim, discutir o impacto real de tudo isso nos nossos projetos no dia a dia. Bora lá para a nossa primeira parte, então. Vamos entender a fundação sobre a qual o nosso arquiteto trabalha. Esse conceito, a inversão de controle, é uma daquelas coisas que, quando a gente entende de verdade, muda completamente o jeito que a gente olha para a arquitetura de software. A inversão de controle, ou EOC, é basicamente uma virada de chave no paradigma. Em vez do nosso código estar no controle de tudo, criando objetos com NIO e gerenciando o ciclo de vida deles, a gente inverte essa lógica. A gente delega a responsabilidade de montar as peças para um componente do framework, que é o Service Container. É ele quem passa a orquestrar a criação dos objetos. Esse slide aqui mostra exatamente o pesadelo que o IOC nos ajuda a evitar, o famoso acoplamento forte. Aqui a gente tem uma corrente bem frágil, né? Onde cada classe tem a responsabilidade de construir a próxima. Qualquer mudança na classe C, sei lá, ela precisa de um novo parâmetro no construtor, causa uma reação em cadeia, quebra B e, por consequência, quebra A. É um verdadeiro castelo de cartas, frágil e caríssimo de manter. Ok, já vimos o problema, agora qual é a solução? A gente precisa ensinar o nosso arquiteto, o container, a como construir os nossos objetos. E a gente faz isso através de contratos, que no mundo do Laravel a gente chama de bindings. Pensa nos bindings como se fossem receitas que a gente entrega para o container. Para cada prato, ou seja, cada classe ou interface que a nossa aplicação precisa, a gente dá para ele as instruções exatas de como preparar. O container guarda essas receitas e usa elas sempre que alguém faz um pedido. E aqui a gente já encara a primeira decisão estratégica na hora de registrar um serviço. A gente precisa de um objeto zerado, novo a cada vez que for usado, tipo um serviço de cálculo que não guarda estado. A gente usa bind. Ou a gente precisa de uma única instância compartilhada na aplicação inteira para economizar recursos, como uma conexão com um banco de dados. Aí a gente usa singleton. Essa escolha aqui tem impacto direto na performance e na forma como a gente gerencia o estado da aplicação. E onde que a gente organiza essas receitas? Nos Service Providers. Eles são como os livros de receita da nossa aplicação. E é fundamental entender a separação de responsabilidades aqui. O método register é só para definir os bindings. Mais nada. Já o método boot só roda depois que todos os providers já registraram seus serviços. Isso garante que quando o boot executa, a gente tem certeza que qualquer serviço da aplicação já está definido e pronto para ser usado. Isso evita um monte de dor de cabeça com ordem de carregamento. Beleza. Agora que a gente já sabe como ensinar o container, vamos ver a parte mais legal. A capacidade que ele tem de fazer quase todo o trabalho sozinho. Vamos entender como ele resolve dependências automaticamente, sem a gente precisar ficar configurando cada classe na mão. Esse processo, que a gente chama de auto-wiring ou resolução por reflexão, é o que faz o container parecer mágica. Ele consegue literalmente ler a planta da nossa classe, que é o construtor, e entender sozinho quais outras peças ele precisa buscar e montar para que aquela classe funcione. Mas não tem mágica nenhuma. É um processo bem lógico em 4 passos. Primeiro, o container olha o construtor da classe. Depois, ele identifica as dependências pelos type hints, tipo user repository. Aí, ele para e vai resolver essa dependência de forma recursiva. E esse user repository pode precisar de uma database connection, por exemplo. Só depois de montar toda essa árvore de dependências é que ele entrega o objeto final, prontinho para usar. E é aqui que o jogo muda de verdade.
É onde a gente une a abstração com a automação e ganha uma flexibilidade absurda. Quando a gente depende de uma uploader interface, ao invés de um S3 uploader concreto, a gente desacopla o código. A gente pode simplesmente trocar a implementação de upload de arquivos para o Cloudflare, por exemplo, mudando uma única linha no nosso service provider. O resto da aplicação nem fica sabendo. Isso sim é arquitetura de software de alto nível. Ok, já vimos o essencial. Agora vamos para as técnicas que separam uma boa arquitetura de uma arquitetura excelente. São recursos mais avançados do container, feitos para resolver aqueles problemas mais cabeludos do mundo real. O Contextual Binding é a resposta para cenários mais sofisticados. Imagina que a gente tem uma Uploader Interface, mas o Photo Controller precisa que ela use uma implementação que manda para o S3, enquanto o Video Controller precisa que ela use outra, que manda para um serviço de streaming. O Binding contextual resolve isso de um jeito super elegante. E essa tabela aqui resume a ideia perfeitamente. Dá uma olhada. 2 controllers diferentes pedem exatamente a mesma interface. Mas o container, que é esperto e sabe quem está pedindo, entrega implementações completamente diferentes e especializadas para cada um. É um máximo de flexibilidade com o mínimo de acoplamento possível. Tagging é outra ferramenta poderosíssima para sistemas que precisam ser extensíveis. A gente consegue agrupar diferentes implementações debaixo de um mesmo rótulo. Isso é perfeito para implementar padrões como Strategy ou Chain of Responsibility. Imagina que temos vários tipos de Report Generator. Em vez de injetar um array com cada um na mão, a gente só tagueia eles como reports e pede para o container, me dá todo mundo com a tag reports. Com isso, para adicionar um novo gerador de relatório no sistema, basta registrar ele com a tag certa. O código que consome nem precisa ser alterado. Finalmente, vamos falar do impacto real disso tudo. Por que a gente se dá todo esse trabalho? A resposta está na manutencibilidade, na testabilidade e, sim, até na performance do projeto no longo prazo. E olha, esses benefícios não são só teóricos, de livro. Eles se traduzem em velocidade de desenvolvimento e redução de custo no longo prazo. O código fica muito mais fácil de testar porque a gente consegue trocar uma dependência real por um mock. Fica mais fácil de manter porque as mudanças são mais localizadas. O resultado é um código que evolui de forma mais segura e com menos bugs. A grande lição aqui é não cair na armadilha da micro-otimização. Aquela preocupação com o overhead do container, na esmagadora maioria das vezes, é prematura. Com os caches do Laravel ativos em produção, o custo de resolver dependências é mínimo. Os ganhos de arquitetura em flexibilidade e manutenção valem muito, mas muito mais a pena. E um ponto de atenção muito importante, principalmente para quem trabalha com alta performance, em ambientes como o Laravel Octane, a aplicação não morre a cada request. Isso significa que os singletons ficam vivos na memória entre as requisições. O estado de um singleton pode vazar de um usuário para o outro se não for gerenciado com extremo cuidado. É uma consideração crítica para esse tipo de arquitetura. Para a gente fechar, vou deixar essa reflexão. Pensa aí no projeto que você está trabalhando agora. Qual é aquele ponto do código que é todo amarrado, cheio de new para todo lado, difícil de testar e de dar manutenção? Como que os conceitos que a gente viu hoje, bindings, injeção de dependência, programar para interfaces, poderiam ser aplicados para refatorar e desacoplar essa parte do sistema? Deixem as ideias aí nos comentários. Valeu por acompanhar mais essa análise técnica aqui no DevRaiz.